Olá! A super dica de hoje nós iremos tratar sobre o Planalto Atlântico, ou os planaltos, serras e planaltos do leste e sudeste do Brasil. Antes de começarmos esse assunto, tenho duas informações importantes para trazer para você sobre esse conteúdo. Primeiro, é um dos conteúdos, quando a gente está falando em matéria de relevo, mais cobrados nas provas, seja elas ESA, SpaceX, CHQO. Por quê? Porque aqui a complexidade do relevo ele é muito grande, certo? Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto é que provavelmente aqui é aquele unidade de relevo que vocês enfrentarão mais dificuldades devido a quantidades de nomes e relações que se faz, principalmente com aspectos econômicos, ligados à agricultura, à indústria, aspectos populacionais. Então vocês vão ver que aqui vai ter, digamos, uma enxurrada de informações que você não vai consegui-las assimilar toda num primeiro momento. Então você olha a aula uma vez, faz as suas anotações, depois vai no segundo momento, vai complementando. Devido ao quê? Devido à complexidade do assunto que a gente vai tratar nesta super dica. Então o Planalto Atlântico, também conhecido como Serras e Planaltos do Leste e Sudeste, e aqui a gente vê que Planalto Atlântico eu estou falando de Haroldo de Azevedo e Abissáber, a divisão tradicional, aquela divisão mais antiga. Serras e Planaltos do Leste e Sudeste, eu estou falando de quem? Jurandir Ross, Serras e Planalto do Leste e Sudeste, certo? A unidade de relevo ela parte do litoral e adentra para o interior, ou seja, tem duas maneiras dela ser cobrada para nós na hora de um exercício. Ou ela parte do litoral para o interior do continente, ou ela parte da região leste para a região oeste do Brasil. Se a gente for olhar numa faixa no sentido leste-oeste, o Planalto Atlântico ele vem do litoral até ele se encontrar com aquele planalto que a gente viu lá na região centro-oeste, que é o Planalto da Bacia do Paraná, as planaltos de chapadas da Bacia do Paraná. Então, seria Planalto Atlântico até chegarmos nessa divisão. Veja bem, Planalto Atlântico, ele nos lembra que ele está junto ao quê? Ao Oceano Atlântico. Mas a gente vai ver que alguns pontos ele acaba sumindo. Aonde? Na presença das chamadas baixadas, na presença das chamadas falésias, mas aqui principalmente nas chamadas baixadas, Baixada Fluminense e Santista, que aí a gente acaba vendo que o Planalto em si ele não vai até o litoral. É o relevo mais alto do Brasil e aqui agora eu chamo a atenção para vocês do seguinte, a gente tem que prestar bastante atenção no que está sendo perguntado na questão. Os dois primeiros pontos culminantes, os dois pontos mais altos do Brasil, eles se encontram onde? No Planalto das Guianas, região norte do Brasil, certo? Que é o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março, os dois pontos mais altos. O terceiro ponto mais alto do relevo brasileiro é o Pico da Bandeira, que se encontra onde? Na região sudeste do Brasil, ali entre o Espírito Santo e Minas Gerais, certo? Que a gente vai falar mais adiante aqui. Porém, o que a gente tem que tomar o cuidado? Quando a gente está falando num conjunto de relevo como um todo, o Planalto Atlântico ele possui altitudes maiores que o Planalto das Guianas. Então a gente pode dizer que aqueles duas lá, o 31 de Março e o Pico da Neblina, nada mais são que duas torres existentes lá no Planalto das Guianas, certo? Já diferente do Planalto Sudeste, aqui do Sudeste, do Planalto Atlântico, que eu tenho o Pico da Bandeira como ponto mais alto, porém a média de altura é a mais alta. E isso faz com que o relevo da região Sudeste seja mais alto, possua um litoral mais acidentado, devido ao quê? A essa influência em torno da unidade de relevo, certo? Então atentos nesse detalhe. Se for perguntado como conjunto, aqui a gente está falando dos mais altos. Se for perguntar por unidade de relevo em particular, a gente sabe que se trata do Planalto das Guianas, com 31 de Março e o Pico da Neblina. Algumas serras importantes, e aqui eu chamo a atenção, essas são aquelas que a gente não pode esquecer. Vou repetir, essas três aqui vocês têm que ter na ponta da língua. Serra do Espinhaço. A Serra do Espinhaço, ela tem uma grande importância no aspecto econômico. Por quê? Porque aqui a gente tem a exploração do
minério de ferro, principalmente minério de ferro. Tem outras unidades de relevo. Aqui a gente vai ter a área do quadrilátero ferrífero. Santa Bárbara, Mariana, Congonha e Belo Horizonte, parte daqui, daquela região próxima à Serra do Espinhaço. Então, na hora lá da tua prova, na hora do teu exercício, visualiza mais ou menos a localização da capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, e ao norte desse vai se encontrar a nossa famosa Serra do Espinhaço, que é uma área de forte atuação da Vale S.A., antiga companhia da Vale do Rio Doce. Então, Serra do Espinhaço, importante exploração de minério no Brasil. Tem que estar na massa, estado de Minas Gerais. Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. Eu acho que aqui não tem que ter dúvida, né? Qual que está mais perto do litoral e qual que está mais longe. Por isso que o nome dela é Serra do Mar. Depois a gente tem um desenho aqui que é onde a gente vai tentar ativar um outro tipo de memória para facilitar a sua aprendizagem. Mas lembre-se, a Serra do Mar mais junto ao litoral, mais para o interior a Serra da Mantiqueira. O que eu tenho de importante nessas duas serras, professor? Entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira eu tenho o Vale do Paraíba. Importantíssimo ponto econômico do Brasil. Dali a gente teve a grande produção de café. Ali, no momento de uma transição de uma mão de obra escrava para uma mão de obra assalariada, a gente viu a presença dos italianos. Esta região entre o Serra do Mar e Serra da Mantiqueira, do Vale do Paraíba, é uma das mais, se não a mais importante economicamente do Brasil. Então aí veja a importância, a relevância dessas duas unidades de relevo. O paulista ele trata muito essa Serra da Mantiqueira como a Serra da Cantareira. Aquela que ficou famosa por onde morreu os Mamonas Assassinas, pois é, aquilo ali é a Serra da Mantiqueira. Então lembre-se, sempre que surgir para vocês Serra do Mar e Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba. Se você, por curiosidade, for olhar aquelas provas de anos anteriores da ESA, vocês vão ver que essa questão do Vale do Paraíba foi recorrente diversas vezes. Mudava a unidade de relevo, mudava a região, tratava o imigrante, o italiano que a gente está falando, tratava o produto, o primeiro produto a se desenvolver ali foi o café, e isso fez com que essa região fosse uma das regiões mais industrializadas do Brasil já. Então, preste atenção nisso daí. Temos no relevo do Sudeste o Pico da Bandeira, lá na Serra do Caparaó, entre Espírito Santo e Minas Gerais. É o terceiro ponto mais alto do Brasil. Professor, vamos lá. O ponto mais alto do Brasil, todo mundo sabe que é Pico da Neblina, na Serra do Imeri, no estado do Amazonas, mais ou menos 3.014 metros. Dúvidas? Não. Segundo ponto mais alto, Pico 31 de Março, mais ou menos 2.990 quilômetros, lá também na região norte. Terceiro ponto mais alto, Pico da Bandeira, na Serra do Caparaó, entre Espírito Santo e Minas Gerais. Eu sei os três picos mais altos do Brasil. Esses que você tem a obrigação de saber. Só que aí a gente tem que cuidar o detalhe da pergunta. Veja bem, se ele perguntar qual o ponto mais alto, qual a unidade de relevo mais alta localizada na divisão do Planalto Brasileiro. Veja bem, Planalto Brasileiro ele te excluiu aquela divisão do Planalto das Guianas. Ele excluiu o Pico da Neblina e o Pico da Neblina e o 31 de Março. Então qual que vai ser mais alto? O Pico da Bandeira. É isso que na hora da prova o examinador vai querer com você. Então os três primeiros, os três mais altos, facilmente a gente vai lá e grava. Porém, tem que ter cuidado na hora que ele pergunta. Porque se ele excluir o Planalto das Guianas, ou se ele relacionar uma região, seja ela geográfica ou geoeconômica, aí eu tenho que tomar cuidado. Certo? Mas lembre-se, o Pico da Bandeira é o terceiro mais alto. Se a gente estiver falando exclusivamente de Planalto Brasileiro, ele vai ser o mais alto do Brasil. Tá? Por quê? Porque aquele outro está naquela... Lembra que quando a gente fala em Planalto no Brasil, vamos falar sobre Planaltos. A primeira divisão que se tem é Planalto das Guianas e Planalto Brasileiro. O Planalto das Guianas, que é o Planalto, os Planaltos sul-amazônico e norte-amazônico, e os Planaltos brasileiros, aqueles Planaltos ligados à nossa hidrografia. Muito bem, a partir daí a gente entra nas subdivisões. Então é esse detalhe que você tem que tomar o cuidado na hora da pergunta, para não errar aquela questão que estava fácil. Tá? Ainda na região
Sudeste, no Planalto Atlântico, a gente vai ter as marés de morro, ou o relevo mamemolar. Estranho esse nome, de mamelo, mamemolar. Esse é o chamado relevo meia laranja. Quer ver um exemplo? É o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar é uma maré de morro, certo? E agora, você que olhou aquela aula do Planalto Nordestino, que tenho certeza, você que quer passar, fez as suas anotações baseado naquilo que aparece no quadro e naquilo que eu estou falando, você agora vai olhar para as marés de morro e vai dizer assim: professor, essas marés de morro, elas são semelhantes aos Inselbergs da região Nordeste, certo? Certo, correto. Se você que está aí, sentado, olhando essa aula, não fez essa relação, está faltando um pouquinho mais do feeling. Porque quando a gente falou lá dos Inselbergs na região Nordeste, eu falei para vocês, o Inselberg é uma unidade de relevo semelhante às marés de morro da região Sudeste. Qual que é a diferença? O Inselberg ele se desenvolve num solo semiárido, num solo seco. Já a maré de morro, o Pão de Açúcar, é numa região mais úmida. Então lembre-se, as marés de morro se criam no Sudeste. O Inselberg vai se criar lá no sertão nordestino. É essa ligação que eu peço para vocês, que vocês têm que conseguir fazer. Veja que quando eu falei em Planalto Nordestino, eu já citei para vocês as marés de morro. Então quando você se deparou, olhou aqui a maré de morro, você vai dizer, maré de morro, essa aí o professor falou lá quando ele falou nos Inselbergs. É isso que aquele aluno que não vai ter dificuldade na prova de geografia, ele consegue visualizar, ele vai fazendo a ligação dos demais assuntos. Vendo que Inselberg e maré de morro são características semelhantes, o que difere um de outro, que o Inselberg é numa área seca, árida, e a maré de morro naquela região mais úmida, certo? Então falou em maré de morro, lembra, é na região Sudeste. Exemplo clássico, o Pão de Açúcar, porque a partir do momento que você tiver visualizado o Pão de Açúcar, qualquer característica que vier escrita para você, você vai conseguir resolver aquela questão ali, certo? Agora vamos aqui, vamos dar uma olhada no nosso mapa do relevo da região Sudeste. Primeiro preste atenção nessa parte de cima. Isso aqui depois, você vai olhar uma aula, escutar, ver a explicação, você vai fazer o seu desenho numa folha maior, vai colocar o algo mais lá que você precisa. A gente parte daqui, aqui nós temos a parte leste, aqui nós vamos ter o Oceano Atlântico. Aqui eu tenho a cidade de Santos, ali eu tenho a Baixada Santista. Então esse é o local que o senhor falou que o Planalto Atlântico ou as Serras do Leste e Sudeste não ia até o litoral, correto? Então a gente tem Santos, a Baixada Santista, e a partir dali a gente começa a subir. Ali a gente tem o que? A Serra do Mar. Lembra que eu falei para vocês? Se o nome é Serra do Mar, ela tem que estar próxima ao quê? Ao mar. Então ela sobe por a Serra do Mar, logo depois ali que se sai de Santos. Aí a gente tem um planalto escarpado, que é o planalto da Serra do Sudeste e do Leste, que esse aqui é o mesmo, o Planalto Atlântico. E lá em cima eu vou ter o quê? Uma outra elevação, que é a Serra da Mantiqueira, certo? Veja que aqui no meio eu tenho uma pequeno vale, uma pequena parte mais baixa. Essa região é onde eu encontro a cidade de São Paulo. Ali eu vou ter o quê? Ali eu vou ter o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, que fica entre Serra do Mar e Serra da Mantiqueira, que fica próximo àquelas regiões entre Rio de Janeiro e São Paulo. Isso é o Vale do Paraíba, que eu associo ao café, que eu associo ao imigrante italiano, ao grande desenvolvimento da indústria devido ao acúmulo de capital gerado pelo café, certo? Então veja, eu saí de Santos, Baixada Santista, Serra do Mar, cheguei lá, Serra da Mantiqueira. Entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, a parte baixa que eu tenho, Vale do Paraíba, tá? Essa unidade alta é o Planalto Escarpado lá das Serras do Leste e Sudeste, ou o Planalto Atlântico. Por que é escarpado? É escarpado porque ele é um planalto cristalino que está sujeito já aos processos erosivos, sujeito ao intemperismo, certo? E aqui a gente tem um desenho bem interessante que se você olhar lá é o escarpado e se você olhar aqui é as cuestas. Professor, eu não lembro mais a diferença entre escarpado e cuesta. Aí eu vou dizer para você. Escarpado é aquele que eu tenho uma subida íngreme de ambos os lados. Isso é uma escarpa.
certo? Quando a cuesta é que eu tenho a subida íngreme de um lado e do outro lado ela vai acabar se dissipando de uma maneira mais branda, certo? Esse assunto já foi trabalhado em aulas anteriores quando a gente falou lá do Planalto do Nordeste. Então fique atento nesses aspectos. Quando você vê falar em escarpa e vê falar em cuesta aqui, não pode ser novidade para você que está aí estudando para um concurso, tá? Quando a gente perde a altura do Planalto lá do leste e do sudeste, a gente vai chegar na depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. O que é depressão? Essa depressão aqui, essa depressão em São Paulo é conhecida como a depressão paulista. Então é a mesma. Então se vocês tô papirando lá, eu não achei a depressão periférica da bacia do Paraná. É a mesma depressão paulista, que é tratada lá na unidade. Então aqui eu tenho a depressão periférica paulista. Logo depois, ganhando altura, eu vou ter o Planalto Ocidental Arenito Basáltico. Aqui eu já estou falando daquele Planalto que já vai dar origem ao Planalto da bacia do leste da bacia do Paraná, que a gente falou na região do Centro-Oeste. Ó, aqui ó, Arenito Basáltico. O arenito basáltico nada mais é uma unidade, um tipo de solo que é formado a partir do quê? Das lavas vulcânicas. Isso aqui, arenito basáltico, vai nos dar o solo do tipo terra roxa, que é importantíssimo para a produção de café, certo? No Planalto Ocidental, no Planalto Meridional, eu vou ter a formação das cuestas. Do lado uma subida íngreme, do outro lado uma subida ali mais branda, uma descida mais branda. Isso é uma cuesta. Ó, ele vai aqui, ó, escarpado, ele é alto dos dois lados e a cuesta ela vai perdendo a altura de uma maneira mais suave. Tem que guardar essa informação aí de escarpado e de cuesta. Professor, onde é que principalmente eu vou encontrar as cuestas? Principalmente você vai encontrar as cuestas nesse Planalto da Bacia do Paraná, nesse Planalto Arenito Basáltico, Planalto Meridional da região sul, certo? Nos demais a gente vai trabalhar principalmente com a questão da cuesta, principalmente no Planalto Nordestino e no Planalto Atlântico, certo? Por quê? Porque no Planalto Central a gente sabe que a predominância é de chapadas. Que as chapadas, na sua maior parte, também tem o quê? Acaba tendo as suas famosas escarpas, certo? Então esse é o desenho como um todo da planície do Planalto da região sudeste. Parte lá do Planalto Atlântico, ou Serras do Leste e Sudeste, vem para a depressão periférica da borda leste do Paraná e o Planalto Ocidental Arenito Basáltico. Esse Planalto Ocidental Arenito Basáltico, o Haroldo de Azevedo e o Absaber, eles chamam de Planalto Meridional, certo? Que é a próxima unidade de relevo que a gente vai acabar estudando. É a mesma coisa. Então veja que aqui nessa aula a gente consegue abordar os nossos três principais, digamos, estudiosos da matéria de relevo, de modo que você consiga resolver qualquer tipo de questão, certo? Aqui embaixo eu coloquei um desenho para nós exemplificar aquilo lá, o Vale do Paraíba aqui pormenorizado. Então aqui eu tenho a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira eu tenho o Vale do Paraíba, tá? Já veja que está ficando repetitivo para você não ter dificuldade. Então entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira eu tenho o Vale do Paraíba. Muito bem. Nessa nova divisão do Jurandir Ross surgiram algumas denominações que até então não se trabalhava. Só que agora a gente começa a ver ela aparecer cada vez mais em exercícios. Então a gente fica pronto pelo seguinte: nessa parte mais alta das serras é chamada de Horst, certo? Então aquelas partes mais altas da unidade de relevo, seja da Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, é o Horst. E nessa parte mais baixa é o Graben, que nada mais é que uma fossa tectônica. Graben, fossa tectônica. Pô, se é fossa tectônica, eu tenho terreno arenito basáltico. Se eu tenho terreno arenito basáltico, eu tenho o solo terra roxa. Se eu tenho solo terra roxa, qual é o produto que dá mais certo no terra roxa? Café. Café. Vale do Paraíba, primeiro grande produtor de café do Brasil. Ali, ó, digamos, primeiro não. Digamos, o primeiro que teve uma grande produção, porque o primeiro produtor de café do Brasil, que era o Rio de Janeiro, trabalhava com a mão de obra escrava. A partir de 1888, com o fim da escravidão no Brasil, a introdução dos imigrantes italianos fizeram com que o Vale do Paraíba se tornasse essa potência, primeiro na produção do café e depois no campo industrial.
Então vejam que esse desenho aqui, ó, nada mais é que aquilo que a gente tem lá em cima. Só o que eu personalizei para vocês é para vocês ficarem atentos a esses dois nomes. O Horst, que é a parte mais alta da Serra do Mar e Serra da Mantiqueira, e o Graben, que é o vale propriamente dito. Esses nomes diferentes, eles passaram a ser cobrados mais em exercícios, em algumas provas, a partir do momento que o estudo do Jean de Ross ele se torna mais efetivo em matéria de relevo do Brasil. Certo? Então isso é o que a gente tem do Planalto Atlântico. Nós vamos trabalhar alguns exercícios com esses nomes para vocês verem como é que é cobrado na prova. Mas já digo para vocês novamente que é aquele que nos oferece maior riqueza de detalhes. Então é aquele que está mais sujeito a ser cobrado na hora da prova. Certo? Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe essa aula com os demais colegas e seguimos em frente.